Fala, fiel, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo, mas se você estiver vendo esse vídeo e gostar lá no final, não deixe de curtir, não deixe de comentar, não deixe de compartilhar com os amigos. Se você ainda não segue a página, dá essa moral, começa a seguir, ativa o sininho, que toda vez que tiver um vídeo, todos os jogos do Corinthians, né, tem o pós-jogo aqui, com mais calma. Às vezes eu não faço no dia mesmo, quando a gente tá na emoção, principalmente quando ganha. Mas aqui tô eu para falar de um jogo que o Corinthians voltou a perder, né? Deu uma freada na sua, como eu posso dizer, sua tentativa de pegar um embalo e sair dessa situação incômoda que é a zona do rebaixamento. O jogo contra o Botafogo, líder do campeonato, fora de casa, Corinthians com alguns desfalques e a gente sabia da dificuldade que o jogo teria, né? Nós estamos falando do líder do campeonato contra um time na zona de rebaixamento, mas que é um time que tem melhorado, que os reforços chegaram, alguns ainda nem estrearam. O caso do Memphis, ontem o Caride estreou, mas já no final. Então esse time, infelizmente, a história do trocar o carro, trocar os pneus com o carro andando tem acontecido no Corinthians. Espero que a gente consiga se safar dessa situação. E eu realmente acredito no jogo de ontem não mudou muito as minhas contas. Por quê? Claro que a gente não fica fazendo conta, podemos perder desse time, vamos perder desse time. Claro, o corintiano ele quer a vitória sempre, mas é preciso entender, e não é essa derrota que vai tirar o Corinthians então agora já caiu, agora é o fim do mundo. Não, não é o fim do mundo. A derrota, a vitória contra o Flamengo, a classificação contra o Juventude trouxeram uma tranquilidade para que mesmo com a derrota que acabou se concretizando para o Botafogo, o Corinthians continua ali próximo aos times que estão nessa mesma briga. Mas careca, alguns ainda vão jogar ainda. Sim, vão jogar, só que se enfrentam, por exemplo, Bragantino e Grêmio, se enfrentam Juventude e Fluminense daqui a pouco. Então acho que é importante a gente continuar no foco, continuar com o pensamento positivo. Semana que vem tem uma decisão contra o Atlético Goianiense, sem esquecer do jogo contra o Fortaleza, né, na terça. Mas o jogo importante da semana próxima é o Atlético Goianiense. Esse sim é aquele jogo que o Corinthians precisa vencer de qualquer jeito em casa. E estaremos lá apoiando o Coringão. Falando do jogo, como eu disse dos desfalques, Kaká e Félix Torres não poderiam jogar. E eles, junto com Gustavo Henrique e André Ramalho, são os caras que revezam entre os zagueiros do Corinthians. O Caetano estava fora dessa rotação, já fazia um tempo. Tinha entrado faltando um minuto, logo depois do 3-1 contra o Juventude. Mas não jogava há muito tempo, então eu não acreditava no 3 zagueiros. Achei até que ele ia montar um tripé de meio de campo ali, usando já o Carídio, né, que ele tinha elogiado. Mas não, ele foi com o Caetano ali, com o zagueiro pela esquerda. E não só pelo Caetano, mas acho que pelo desenho, o Corinthians teve muita dificuldade, e também pela qualidade do Botafogo, óbvio, que acelera muito, tem muita intensidade, né? Você consegue salvar um ataque como o Hugo salvou vários do Botafogo, por dar 30 segundos, um minuto, eles estão de novo lá, e você precisa estar concentrado o tempo inteiro. O jogo ia se desenhando pro 0-0, né, o primeiro tempo. Como eu disse, o Hugo em alguns momentos pontuais, o Botafogo numa pressão um pouco maior, o Hugo conseguiu fazer boas defesas, mas já ali no final, na minha opinião, uma desatenção e um gesto técnico ruim do Ranieri, que foi virar de costas no drible do Almada. Ele acha um bom passe ali no Savarino e o Botafogo acaba fazendo um golaço entrando pela defesa do Corinthians ali, que estava com 3 zagueiros. Cara, mérito do Botafogo, é uma grande equipe, era melhor que o Corinthians no primeiro tempo, mas cai do céu um pênalti para o Corinthians, um pênalti muito claro ali no Mateuzinho pelo lado direito. Final do primeiro tempo, 44 minutos, e o Romero pega a bola para bater. Eu, como torcedor, como um cara que joga bola, eu acho que você pode sim fugir das suas características de bater um pênalti em cima da necessidade que o time tem.
em cima da dificuldade que hoje está o Corinthians. Mesmo o Romero batendo bem contra o Grêmio, dessa mesma forma, com pulinho e tal, eu acho que esse era um jogo diferente. Esse era um jogo diferente. Ali era o primeiro jogo, primeiro gol, primeiro pênalti da disputa de pênaltis. Ontem o Corinthians perdia o jogo. Mesmo o John não sendo um grande pegador de pênaltis, ele é muito alto. E quando você dá esse pulinho, se o goleiro não mexer, ou não mexer muito, você vai ter muita dificuldade para fazer o gol num goleiro desse tamanho, porque a bola vai sair sem muita força e, cara, vai dar tempo de ele chegar, e foi o que aconteceu. O Romero perdeu o pênalti. Se ele bate sério, vai lá, pá, o goleiro pega, eu ficaria menos pé da vida. Só que o jeito que foi incomoda. Só que ao mesmo tempo, não dá pra gente falar, porra, que pênalti bem batido, ele deslocou o goleiro, como foi contra o Grêmio, e ontem falar que ele foi irresponsável. Acho que é um peso muito grande, é uma perda de pênalti, mas ele bateu em cima da característica que ele se sente bem, que ele deve treinar bastante. Ponto. Corinthians vai para o intervalo perdendo o jogo, volta com mudanças e melhora muito no jogo. Pressiona e até consegue dar uma blitz no Botafogo em alguns momentos. E diferente do primeiro tempo, quando o pênalti foi um achado, o Corinthians já merecia uma chance clara de gol e daí veio num pênalti, para mim, claro, com o VAR. A partir do momento que o Ranieri recebe e o contato é do braço nas costas e não ombro com ombro, para mim, pênalti. E aí, no pênalti, acho que todos nós ficamos na dúvida, puta, vai o Romero bater de novo? Vai de novo ele fazer o pulinho? E não, bate o Garro, e o que eu falei no vídeo alguns minutos atrás, se concretiza, se confirma. Não é o jeito que o Garro prefere bater pênalti. Por exemplo, contra o próprio Grêmio, o Garro bateu tirando, bateu no canto. Só que é um pênalti de segurança. Foi lá, bateu no meio, precisava empatar e empatou. Fez o que tinha que ser feito, bateu sério, empatou o jogo. Só que, minutos depois, e daí eu preciso ser um pouco mais duro com o Ranieri. Acho bom jogador, acho que chegou ajudando muito, depois caiu de rendimento, junto com o time, acho que pode ser útil. Só que não pode tomar o mesmo drible do mesmo jogador no mesmo lugar do campo e sair o gol. Eu acho que o movimento errado já é quando a bola chega e ele cabeceia meio que para o lado. Poderia ter cabeceado para o escanteio e vamos se defender. O Garro toma um drible que o Almada ameaça e acho que entende-se. Mas o Ranieri não pode repetir o erro. Ele vira de costas e toma o mesmo drible. E, cara, não pode. São erros que já foi lá no ataque quando o atacante não faz o gol. E dessa vez foi na defesa. Custou o que era 1 ponto do Corinthians. Mas que se demora um pouco mais para sair esse gol do Botafogo, poderia sim se transformar em 3, porque o Botafogo ia abrir muito espaço. Não aconteceu. O gol saiu, o Botafogo até depois conseguiu controlar, né? Porque o Corinthians não teve muitas forças com esse segundo gol. E veio mais uma derrota. E daí aquilo tudo que eu falei no começo. Calma. É normal, principalmente nessa situação, perder para o líder fora de casa. E nós temos mais 12 finais. E nós vamos conseguir sim. Porque o Corinthians ontem fez um bom segundo tempo contra o líder do campeonato. Já tinha ganho do Flamengo. Já tinha feito um bom jogo contra o Atlético, mesmo perdendo. Contra o Fortaleza, mesmo perdendo. E acho que dessa forma nós vamos sair dessa situação. Um abraço fiel, boa semana. Vai, Corinthians!